Quando deve sair o concurso da Petrobras, William? Quando deve sair o edital? Quando deve sair? Cara, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. A data que o edital vai sair, que o concurso da Petrobras irá acontecer, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Mas a gente pode analisar os cenários que nós temos, os indícios que nós temos, as informações que eu falei para vocês, que são divulgadas. Ali, ó, só como bom investigador, a gente vai pegando uma coisa ali, vai pegando uma coisa lá, e a gente consegue montar nos quebra-cabeça e tentar ter uma projeção de quando o edital deve sair. Seguinte, com base nessas últimas informações, aí são muitas, a gente vê uma real necessidade da companhia, a gente vê um aumento significativo nos investimentos, uma maior tendência de produção da Petrobras, investimento em pessoas e, claro, alguns editais, alguns está falando principalmente de nível superior, já não está mais vigente desde o meio do ano passado, faz 1 ano e meio já que a gente não tem mais edital de nível superior vigente. Ou seja, se a Petrobras quiser contratar um engenheiro, ela precisa obrigatoriamente abrir um certame. Então, esse cenário hoje ele é muito latente. Né? A gente vai entender um pouquinho mais. Por exemplo, quando a gente fala em número de pessoal na Petrobras, em 2023, nós tínhamos aí 50 mil funcionários. Só para vocês terem ideia, em 2013, 10 anos antes, nós tínhamos cerca de 90 mil funcionários, ou seja, nós tivemos uma redução de quase 50% aí em 10 anos. E a gente vai falar também nisso, mas a Petrobras aumentou a sua produção em quase 3 vezes também nesse período. E vem batendo recorde atrás de recorde e tem novos projetos no horizonte para aumentar a sua capacidade produtiva também. A gente vai entender esse cenário. Então eu falo que sempre o gap entre produção e trabalho, ou trabalhador, mão de obra, ele precisa fechar. Ele precisa fechar uma hora. Tudo bem, a gente está ficando mais eficiente, existe inteligência artificial hoje que otimiza o trabalho, mas o ChatGPT ainda não pega uma ferramenta, vai no meio da plataforma, uma plataforma de petróleo a 300 quilômetros da costa, embarca no helicóptero, vai lá com uma chave de fenda e coloca numa carcaça de uma bomba, abre ela e faz a manutenção. O ChatGPT ainda não faz isso. O ChatGPT, ele ainda não faz a gestão da manutenção, por exemplo, de uma plataforma de petróleo. Tem muita coisa que ele ajuda, mas ele ainda não faz o que deve ser feito. Ou que quem trabalha na Petrobras, embarcado nessas áreas de operação, ou mesmo em escritórios que envolvem até fiscalização de contrato e tudo mais, né, é feito. Então, é claro que a inteligência artificial vem ajudando muito, mas esse gap de metade dos funcionários precisa ser fechado, tá? E aí a Petrobras, semana retrasada, por isso que eu falei que tem informações novas, semana retrasada, semana retrasada foi na sexta-feira, semana passada foi dia 1º, foi na semana retrasada, foi dia 23, eu acho que foi dia 23, tá? Essa formação aqui foi dia 23, que a Petrobras divulgou o seu plano de negócio dos próximos 4 anos, ou seja, de 2026 a 2030. E ela projetou já o investimento de 109 bilhões em toda a sua gama de produto, produção, pessoas, CAPEX, né, que é a parte também de ativos que ela irá comprar, irá investir, transição energética. E a informação mais relevante aqui é que a presidente Magda, presidente da Petrobras, falou uma informação que eu falei que poucas pessoas acabam pegando, e aí está aqui nas entrelinhas. Ó. A própria presidente promete 310 mil empregos diretos e indiretos até 2030. Ou seja, 311 mil empregos até 2030 sendo gerados pela Petrobras, com esse investimento de 109 bilhões. A questão é, obviamente, esses 310 mil e 311 não serão
somente empregados Petrobras. Na verdade, a minoria serão empregados Petrobras. A gente tem os empregados terceirizados, as empresas terceirizadas que prestam apoio à Petrobras e têm seus contratos de trabalho com a Petrobras exclusiva, e tem seus empregados contratados através dessa forma. E claro, tem as empresas ainda que estão nessa periferia, prestando apoio para a empresa terceirizada da Petrobras. Mas, claro, existem os empregados diretos da companhia. E aí, a gente sempre faz uma conta, mais ou menos por cima, né, pela projeção dos últimos anos, que esse número aqui varia de 5 a 10%. Então, a gente imagina, talvez aí, 15 a 30 mil empregados Petrobras aí nos próximos 4, 5 anos, né? Visto que esse plano de negócio aqui vai até 2030, tá? Então, de 5 a 10% geralmente é a taxa de contratação dos empregos diretos e indiretos gerados pela companhia. Beleza? Então, informação importante divulgada recentemente, ó, fresquinha para vocês. O presidente Magda, na coletiva de imprensa do plano de negócio, já informou isso para a gente, beleza? Futura chefe de vocês. E aí tem outras notícias que vão fomentando isso e vão trazendo ainda mais embasamento. Por exemplo, a Petrobras, ela descobriu, já é uma notícia já antiga, né? Descobriu lá na região norte do país, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, na região norte do Brasil, que vai até do Amapá aqui, ó, até o RN, essa região aqui possui uma grande reserva de petróleo e ela é chamada de margem equatorial. Essa reserva é muito grande. Países da Guiana, aqui do lado, já estão explorando e vem até duplicando, triplicando seu PIB nos últimos anos só com a extração de petróleo dessa região. A Petrobras já encontrou o petróleo lá. A questão hoje é a viabilidade econômica de extrair o petróleo. Tem muito petróleo? Tem. Agora, é viável? Ao que tudo indica, sim. E claro, a gente está numa região bem na foz do Rio Amazonas. Um impacto ambiental ali é gigantesco no eventual vazamento de petróleo num poço como esse. Ou seja, precisou todo um processo minucioso entre o IBAMA, Petrobras, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Executivo, Legislativo, Governo do Amapá, Governo do Pará, toda essa galera precisou se reunir para validar todos os projetos da Petrobras, e o IBAMA, há cerca de 2, 3 meses atrás, aprovou a perfuração de um poço lá na região para dar início a essa avaliação. Esse poço já começou a ser perfurado, deve acabar o estudo aí nos próximos 2, 3 meses, a gente deve ter uma informação do tamanho desse projeto da Petrobras. Internamente, meus caros, o projeto já é dado como um golaço, vamos dizer assim. Você tem uma região muito grande do norte do país, em águas profundas, né? Em águas profundas é uma dificuldade maior para extrair petróleo daquela região, mas é sim uma região onde, ao que tudo indica, tem uma rentabilidade na produção de petróleo. Ou seja, a Petrobras pode vir nos próximos anos aumentar muito a sua capacidade de exploração e extração de petróleo, tão qual o que foi no pré-sal. Isso até tem sido comentado como o novo pré-sal brasileiro. E aí quem é mais antigo aí como eu, em 2008, 2007, 2006, vocês devem lembrar a quantidade de notícia que saía nos jornais falando sobre pré-sal, o Brasil encontrou o pré-sal, era tudo pré-sal. E aí, quem entrou na faculdade ou saiu da faculdade nos anos 2010, 11, 12, quem é engenheiro vai lembrar também a quantidade de engenheiros que a Petrobras contratou nessa época. E a gente está próximo, talvez, de um novo ciclo desse mesmo tamanho, dessa mesma magnitude. Porque a região ela apresenta, claro, um grande potencial de exploração de petróleo e ainda vai se manter essa região do pré-sal até 2030, 35, 40, produzindo petróleo. Então vai ter duas regiões muito rentáveis na companhia. Só para você ter ideia, a expectativa aqui é gerar 300 mil empregos na região norte e nordeste. E aí até casa, né? Muito com que
o presidente Magda falou também no plano de negócio da companhia. Ou seja, aqui a gente fala de empregos diretos e indiretos também. E aí lembra, né? Continha básica é 5 a 10% de Petrobras, tá? Beleza? Bom, vamos seguir. Outra informação mais recente também é o PDV. O PDV é um plano de demissão voluntária onde a empresa diz, ó, você, funcionário que já tem idade para se aposentar, ou seja, já tem idade para se aposentar, eu ofereço um valor a mais para que você se aposente. É um incentivo à aposentadoria. Sabendo que a Petrobras tem o INSS, obviamente, mas tem um plano de previdência privada de contribuição de 30 a 35 anos, que paga uma bolada também quando você se aposenta, mais esse benefício extra. Só para vocês terem ideia, esse plano de PDV aqui vai ter gente recebendo mais de R$ 1 milhão, tá? Só para se aposentar. Só para se aposentar. E aí, por que a Petrobras faz isso? Porque quando ela tira essa galera que é mais antiga, já tem tempo de aposentadoria, ela abre espaço no orçamento, porque esse cara vai para o plano de previdência, não é mais, né, orçamento da Petrobras. Ele entra no orçamento, ou seja, sai do orçamento e abre um espaço para contratar novos empregados, novos funcionários. E você sabe, Petrobras, para contratar alguém, precisa de concurso público. A expectativa é que para cada um funcionário antigo, nós tenhamos aí 3 funcionários novos, ou seja, um engenheiro ou um técnico de operação master, que é o último nível da Petrobras, vai ganhar cerca de 3 vezes o que você vai ganhar quando você entrar no que vem. Olha só. Ou seja, esse cara custa 3 vezes mais a Petrobras do que você vai custar. E aí, a cada um cara desse que a Petrobras abre espaço no orçamento, ela abre espaço para 3 novos empregados entrarem. Beleza? Então, essa é a expectativa, visto que a gente teve esse PDV divulgado recentemente. É claro, uma coisa importante. Esse PDV começou agora. Só que tem uma informação mais relevante ainda. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes que a Petrobras apresentou um PDV, um plano de demissão voluntária, nós tivemos esse concurso logo na sequência. Porque é meio que, como eu expliquei para vocês, é uma abertura de orçamento. A Petrobras faz o plano de incentivo e na sequência já abre um edital para essa galera que sai, você tem essa entrada de novos, né, empregados na companhia, abrindo esse espaço no orçamento também. Então, a gente teve isso em 2021, tivemos em 2018, tivemos em 2014, ou seja, sempre que nós tivemos um PDV, ele foi seguido de um concurso. Sempre, sempre, sempre. Nem sempre que nós tivemos concursos, tivemos PDVs, né? Anteriormente. Mas sempre que tivemos PDV, tivemos concurso na sequência, tá? Essa é a ideia. Produção da petróleo da Petrobras, já falei pra vocês, batendo recorde. Mês passado bateu recorde de novo. Setembro bateu recorde. Agosto bateu recorde. Julho bateu recorde. E eu acho que não lembro que se junho bateu recorde. Mas vem quase 3, 4 anos aí, recorde atrás de recorde em produção e estação de petróleo na Petrobras, indicando né, plano de expansão, como eu já falei para vocês. Aí agora notícia fresquinha. Notícia fresquinha de sexta-feira, do dia 5. Para quem não sabe, a Petrobras ela já contratou a banca que irá organizar o próximo concurso da Petrobras. O último concurso aconteceu em 2023. Foi organizado pela Sebrasp, tá? É a antiga CESP. Esse concurso, ele está ainda vigente, está chamando ainda do Caixa Reserva, só que o próximo concurso vai ser a Sesgran-Rio. Já tem contrato assinado com a Petrobras para organizar o próximo certame. A questão é que na sexta-feira o presidente da Sesgran-Rio deu uma entrevista exclusiva. E ele disse o seguinte: presidente da Sesgran-Rio mira concurso da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, caso você ainda não saiba. A Transpetro é uma subsidiária da Petrobras, mesmo salário, mesma carreira, mesmo PLR, mesmos benefícios. Cara, às vezes trabalha junto até, na mesma sala.
mas a Transpetro teve concurso em 23, organizado pela Sesgran-Rio. Então, o presidente da Sesgran-Rio já falou que ele mira Transpetro em 2026, visto até que tem uma determinação judicial da Transpetro ser obrigada a abrir um certame ano que vem, tá? Essa decisão tinha sido esse ano, aí recorreram e saiu, né, para o ano que vem essa postergação de um novo edital da Transpetro, tá? Eu nunca levei muita fé que ia sair esse ano ainda, porque a Transpetro ia recorrer, obviamente. Aconteceu isso, então ano que vem pode ser que a gente tenha já esse edital da Transpetro, fiz até que o presidente da Sesgran-Rio falou isso. Só que tem uma coisa interessante, vocês viram aqui, ele falou Banco do Brasil, PRF e Transpetro. Muita gente ficou triste, olha só, muita gente ficou triste porque nós não vimos ele falando sobre Petrobras em 2026. Ele não falou Petrobras em 2026. E aí, eu preciso falar uma coisa para vocês. A gente tem um edital de nível superior, encerrado desde maio. Não é nem. Ele foi a última vez que a gente teve edital de nível superior foi 21, fazem 4 anos. Ele encerrou a vigência em maio de 24, então está 1 ano e meio sem edital de nível superior. Como eu falei, se a Petrobras vai contratar um engenheiro, ela precisa abrir um concurso. E eu levantei um estudo para vocês, que é o seguinte: eu peguei os últimos 5 editais e vi o seguinte: dois editais foram em fevereiro. E os outros 3 editais da Petrobras, os últimos 5, os últimos 3 editais, foram quando? Dezembro. Todos eles foram lançados no mês de dezembro. Só que aí tem mais uma coisa para a gente analisar. Eles saíram na segunda quinzena de dezembro, todos eles. E aí, primeiro a gente teve esse check, esse evento. Depois esse evento aqui. O que mais chama atenção é que esses editais aconteceram em 2021, 2023 e 2017. Todos eles em dezembro, na segunda quinzena. Todos os anos que eu falei para vocês foram anteriores a uma eleição. Anteriores à eleição presidencial, anteriores à eleição municipal. A gente tem até algumas regras da Constituição, né, em lei, que não podemos ter, né, cargos públicos sendo convocados no período eleitoral. É claro que a Petrobras é uma empresa de capital misto, não precisa necessariamente dentro desse escopo, mas pelo um bom senso, me parece que a Petrobras tenta seguir essa regra, até para não ter nada barrado pelo Ministério Público, né? Algum entendimento de cada promotor, juiz, enfim, ali o que for pertinente. A gente está em 2025. Ano que vem é o quê? Ano que vem é um ano eleitoral. A Petrobras tem o estado de nível superior há 4 anos que não sai, vencido há 1 ano e meio. Muita gente já me falou que teríamos um edital no meio desse ano para superior e que ele foi postergado para o final do ano. Outras pessoas me falaram, no passado recente, que o edital ia sair em dezembro. Outras conversas que eu vi por aí, de gente falando que o edital ia sair dia 15 desse mês. Ou seja, podemos estar a pouquíssimos dias de você se acordar às 5 da manhã com o seu grupo da família bombardeando você de mensagem da sua tia de todos os lugares do mundo, mandando um edital à Petrobras dizendo para você estudar, sua mãe, sua tia, seu pai, seu avô, que o edital foi publicado no Diário Oficial da União. Para quem não sabe, os editais eles saem 5 da manhã no Diário Oficial da União, né? E
é nesse momento quando a gente descobre que o edital saiu. Então, fiquem atentos a partir de hoje, que a qualquer momento podemos ser acordados, bombardeados de mensagens.